cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo. Jalperri, oração ao tempo. Giva, seja muito bem-vindo. Professor Aruzi, que maravilha, meu coração treme. Olha aí o Geratec já chegando aí com toda a força. Tempo. Olha que música linda. Esse cara é fera. Tempo. Oh, que legal. Tempo. Melila, seja bem-vinda, Andrade. Opa. Tempo. Hoje nós vamos ter aqui, vou diminuir o som para já explicar para vocês quem é que vai estar aqui conosco, depois dessa abertura maravilhosa com Jalperri. Boa noite, professora Aruzi, que satisfação enorme, que prazer, que alegria. Meu coração treme só de ouvir o teu nome. Imagina vendo aqui ao vivo na minha live, olha que legal que é. Aldo, meu velho, que maravilha, vê-lo aqui me deixa muito feliz. Muito bem, hoje nós vamos receber aqui, viu, Melila, uma figura, Melila Andrade, será que ela é parente da professora Andrade? Aí o Aldo Ferreira Oliveira, lá de Pernambuco, um professor maravilhoso, viu, Aldo? Você sabe que você mora aqui desse lado do meu coração, né, velho? E hoje nós vamos receber aqui a presença da Ludi Puntel, uma figura não só de aspecto lindo, tranquilo, um sorriso maravilhoso, mas com muito conhecimento de comunicação. E ela vai falar conosco sobre tudo isso. Olha, a Ludi acabou de chegar, está pedindo para entrar, está dizendo, professor, me deixa entrar. E ela já vai entrar por aqui agora, porque eu vou deixar nesse momento. Vou aceitar, já aceitei. E todos vocês terão a oportunidade de ver esse sorriso contagiante. Lucas, meu velho, seja muito bem-vindo. Aqui conosco. Olha quem chegou. Que olha que maravilha! Fui aceita nessa live! Que maravilha! Fico muito feliz em tê-la aqui conosco. Primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Estou de verdade feliz. Não sabia se você topava ou não pela tua agenda, não pelo que você não teria, mas enfim. Muito feliz e está muita gente curioso de saber de onde você é, em que lugar do Brasil. O pessoal entrou na tua página, no teu site, não soube dizer de onde é. E, naturalmente, o que você vai nos oferecer. Então, pode começar. Olha quem chegou aí, o imperador do som. Esse cara é fera também. Vamos lá, querida. Nos diga. Professora Arroio, é um prazerzaço estar aqui na sua live. E, realmente, quando foi feito o convite, eu imediatamente ajeitei a minha agenda para estar aqui conosco. Você e com toda a sua audiência, a minha audiência também, que estou vendo aqui a galera chegando. Então, deixa eu falar quem eu sou. Eu sei que você está em Salvador, não é isso? Verdade, estou em Salvador, a capital soteropolitana, capital da Bahia. Terra deliciosa que eu amo, inclusive. Eu estou bem longe, estou bem para baixo, estou no estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, e cidade quente, cidade que neste momento está batendo quase aí 40 graus. Também na Bahia deve estar quente também, né? Estou indo lá no Pinguim, tomar uma. Exato! Pinguim também aqui perto, professor Arroio. E eu sou a Ludi Puntel. Hoje eu me considero uma comunicadora e diante de várias facetas que eu tenho, mas a grande maioria ligada à comunicação. Então, diretamente de Ribeirão Preto, o que eu faço aqui? A minha galera aqui está chegando, ó, conhecendo o professor Arroio também. Manda um aceno para todo mundo aí que é importante. São Paulo aqui embaixo. Estamos Bahia, São Paulo, neste momento aqui na nossa live. E professor Arroio, é um prazer, mais uma vez, então eu agradeço o convite, porque acho que a gente tem muito que trocar aqui quando a gente fala em comunicação. Com certeza. Né? Vamos contribuir mutuamente. E hoje, um amigo meu aí de Ribeirão Preto é um engenheiro chamado Galdino, José Galdino. José Galdino. Me pediu aqui um favorzinho de Salvador, já está resolvido para ele. E eu não sabia que você era de Ribeirão Preto, senão teria dito a ele, olha, a Ludi Puntel, que deve ser conhecida bastante aí, vai estar conosco hoje à noite. Mas vamos ver, de repente ele aparece por aí. E o pessoal está curioso para saber, veja bem,
Eu costumo dizer que não existe improviso na oratória. Aí o pessoal fica curioso. Professor, você disse que não tem improviso? Mas nós vamos ter uma especialista hoje que vai nos ensinar, vai nos trazer informação do que significa improviso na oratória. Porque eu costumo aconselhar o seguinte: não queira saber tudo e quando surgir um tema que você desconhece, diga simplesmente: eu desconheço, eu não sei. Não improvise sem ter conhecimento do que vai improvisar. Nessa linha aí, se eu tiver certo, você diga sim ou não e vamos seguir. Eu concordo plenamente. Estamos, então, falando a mesma língua. Isso já é o primeiro e importante passo. Bem, eu assino embaixo tudo que você disse, professor. É exatamente isso. Foi não. E, na verdade, improviso, eu sempre gosto de dizer que nós levamos tudo pronto, de alguma maneira, tá? De alguma maneira, a gente leva as nossas considerações prontas. E a primeira coisa que eu queria falar aqui, inclusive, falar para a nossa audiência, normalmente, você, professor, normalmente eu também, professora que sou, vamos ser chamados para falar de algum assunto que, pelo menos, mais ou menos, tá? Na grande maioria, é um assunto que a gente tem conhecimento. O senhor concorda? Perfeitamente. Eu sempre gosto de Agora, brincar assim. Tudo bem, continua. Eu tenho depois uma pergunta. Eu quero saber de sopetão. Você está ali sentadinha na plateia, é reconhecida, já deve ter acontecido, e alguém falando de um determinado assunto vira assim e diz assim: não é verdade, professora Lude Puntel? O que você tem a dizer a respeito? E aí? Exatamente. Nessa hora é que eu quero saber. Isso acontece realmente, né? Então, só para completar aqui o meu raciocínio. Continue, não vou lhe atrapalhar muito. Não, tranquilo. Raramente, por exemplo, eu gosto de brincar com os meus alunos assim, ó. Raramente eu serei chamada para falar do acasalamento dos pinguins da Antártida, por exemplo, que não tem nada a ver comigo. Né? Então, muitas vezes, a maioria das vezes, eu serei chamada para falar algo que eu, entre aspas, tenho conhecimento. Ou se eu não tenho, está mais ou menos dentro da minha área de atuação. Sendo assim, eu não sei qual será o recorte temático que vão me chamar para falar, mas mais ou menos eu tenho uma ideia. Então, diante desta cena que o senhor comentou, desse cenário... Me trate de você, eu sou um colega. Ótimo, apesar de ter quase 80 anos de idade, por favor. Você, perfeito. Então, professor, nessa cena que você criou, eu diria assim, a primeira coisa, antes de ir para este evento, antes de ir talvez para essa convenção, ou esse evento, uma reunião, eu já penso assim, e no caminho, e se eu for chamada para falar algo daquele evento, o que eu tenho a dizer? Muito bem. Então, de alguma maneira, eu já vou o quê? Acionando o Tico e o Teco aqui, né? Na cabeça, pensando assim, e se eu for chamada para falar? Por isso que eu falo que muitas vezes a gente leva alguma coisinha pronta. É lógico que... Sem dúvida. Concordo. Não, concordo com isso. Concordo com você. Por exemplo, se eu sei antecipadamente que onde eu vou, naquele lugar, naquela palestra, enfim, no workshop, e o determinado tema será abordado, e eu conheço um pouco, eu, quiçá, me prepare até um pouco mais na expectativa, quiçá, de ser convidado. Isso, se eu for convidado. Claro, se eu serei um dos palestrantes, é normal que a gente esteja 100% preparado. Não é à toa. Aí é diferente. Sim. Tá, então, continue. É isso aí. Vamos lá. E, então, se eu for chamada, né, supondo esta cena criada aqui agora, eu, primeiro, se me chamarem, eu vou aceitar o convite. Tem alguma coisa, porque isso eu sempre falo, né? Fui eu e não foram outras pessoas. Eu fui, então, é o momento que eu tenho de mostrar minha verdade, de falar um pouco de quem eu sou e do que eu considero também os meus valores, ou seja, das minhas opiniões. Então, eu sempre falo, fui escolhida, aceito o convite. E aí, sem dúvida, não pode se perder a oportunidade. Exato. Faria as minhas considerações, mas de que forma? Breve. Vamos lá, porque importante. Eu não me preparei, é improviso.
Então, não adianta eu falar muito, porque eu vou me enrolar. Então, sempre eu digo, seja breve. Deixe as pessoas com vontade de eu quero mais. E não com vontade de atirar uma sapatada, tirar o sapato na tua cabeça porque você está falando demais. Outro detalhe importante, não sei se você concorda comigo, Lud, se nós somos os espectadores, há um artista, há uma figura que está ali demonstrando o seu conhecimento. Nós não devemos, em hipótese alguma, abafar, ofuscar essa luz. Não é elegante, não faz parte da nossa educação como palestrantes. Então, mesmo que eu saiba mais do que ele ou dela, nesse momento, se eu for chamado, eu serei humilde, eu serei uma pessoa que vou declarar, sim, alguma coisa em prol do que está tendo dito, mas nunca querer superar, e você sabe que isso também acontece, chega a um ponto de ser ridículo, mas acontece, de querer superar o palestrante. Enfim, eu não costumo confrontar ninguém quando estou palestrando. Já aconteceu também. Mas também não acho legal que alguém venha e fale mais do que eu. Veja, a gente aprende sempre. Quando alguém sabe mais, estamos aprendendo. Mas no momento de uma palestra, não é elegante a gente chegar e querer saber mais. Agora, só um minutinho. Eu quero mandar aqui um abraço para o Carlos Henrique Queiroz, lá de Pernambuco, que está aqui conosco. O Cássio Cacá, que talvez seja um dos teus seguidores, a Fábia, eu estou olhando no computador, tá? Que fica mais fácil, está bem aqui na minha frente. A semana passada, com a nossa colega Adriane Werner, aqui no meu computador, no meu celular não aparecia ela, era eu sozinho. Tinha que olhar ali no computador, imagina, está fazendo uma entrevista sozinho. Então, quero mandar um abraço aqui para o Carlos, como eu já falei, a Pinta e Borda, a Verônica Direito, olha, outra querida amiga lá de Pernambuco, se eu estou vendo bem, a Verônica, exatamente, Verônica, muito obrigado pela presença e vamos continuar com o nosso bate-papo, que está super interessante, e essa questão do improviso, veja que, agora vamos começar a discutir. Você disse improviso, mas na verdade não é um improviso. Você está pronta para responder. Antes de você fazer minha próxima pergunta, eu também queria aqui enaltecer a minha audiência. Nós temos aqui, temos músicos na audiência, o AJ, meu grande amigo que é músico. Nós temos aqui vários locutores, que são meus amigos aqui. Nós temos a Fabi, que foi a Miss Eco Brasil, que foi a minha mentorada de oratória, e levou o título de Miss Eco Brasil, que está aqui, vai defender no Egito. Agora, em janeiro, o Miss Mundo. Temos várias pessoas aqui que estão entrando, que estou adorando tudo isso. Aê, a galera está aqui também para saber mais. E esse grande professor aqui em cima, nosso grande mentor de oratória, professor Arroio, aqui diretamente de Salvador. E eu quero pedir para que os meus seguidores sigam você, ou seja, queridos e queridas, vamos seguir a Lud. E o inverso também é válido. Quem está seguindo a Lud, venha nos seguir aqui no nosso Instagram, que é que a gente possa continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, que é trazendo informações importantes para quem gosta de se comunicar. Aliás, a comunicação no cotidiano é o meu forte, é o que eu gosto de buscar. E o improviso no cotidiano traz muitos problemas. Eu quero que você fale depois sobre isso. Vamos lá, continue, querida. Então, você estava dizendo dessa questão de nós não sermos humildes e não sermos os astros, já que nós fomos convidados para o improviso, correto? Certo. Eu também devemos ser humildes, sim, na hora que somos chamados ali, diante daquela plateia, está ali um colega fazendo uma palestra, nós conhecemos o tema, sabemos que sabe até um pouco mais, mas eu não sou a favor de, nessa hora que fui convidado, de ofuscar. Não é legal você ofuscar alguém. Por exemplo, eu quero que você fale mais do que eu, mas nós estamos batendo papo agora, então é claro que vai e vem, que é normal. Tá bom? Mas em se tratando de uma palestra, de um workshop, por exemplo, somos 10 palestrantes. Pronto, cada um tem o seu momento. No momento de cada um, nós devemos ficar calado, quietinho. Ah, porque eu sei um pouco mais. Não interessa para ninguém. Interessa o que aquela pessoa que está se apresentando vai nos falar. Isso é assim que eu enxergo, é assim que eu vejo. Hoje, por exemplo, pela manhã, numa das salas de aula, entre 9 e 10 da meio-dia, porque eu faço um curso presencial, legal. Curso de oratória, viu, gente? Foi uma menina que chegou atrasada, uma aluna, e ela chegou esbaforida, fazendo um barulho tremendo, ou seja, ela acabou com a aula, naquele momento. E depois que tudo, ela sentou-se, relaxou, ficou melhor, o ar-condicionado.
Eu perguntei ao pessoal, vocês sabem como é que nós devemos nos comportar quando adentramos num ambiente onde esteja sendo feita uma palestra? Agora imagina, você está em Ribeirão Preto, é a Lude Puntel, super conhecida, é convidada, chega atrasado, o palestrante já está falando. Como é que você adentra essa sala? É gritando, oi, como vai? Estou chegando. Ou é em silêncio, quietinho, para não atrapalhar o colega? Então, ali, tivemos um exemplo. A menina chegou e ela fala para caramba, mas não interessa. E aí é importante que a gente saiba, quando nós estamos diante de alguém que esteja se expondo, nós devemos escutar. Aliás, você sabe melhor do que eu, que o segredo do bom comunicador está em não falar demais, mas em escutar quem está diante dele. Escutatória. Evita diversos ruídos de comunicação, evita as broncas entre as casas. Eu não quero falar dos casais, porque parece que é um clichê, mas colegas de trabalho, na irmandade, na igreja. Fulano só ele fala, e quando a gente fala, ele não escuta. Então, é importante que a gente aprenda a escutar. Mas vamos falar de improviso. Continue na tua linha. Vamos lá. E eu dou uma dica, professor, que eu gosto muito também para os meus alunos, eu também sou professora de oratória, é a questão, claro, nessa cena aí, descrita agora há pouco, de estarmos atentos ao ambiente. Então, quando você fala que alguém chega atrasado, já quer aparecer, já é um primeiro momento de cuidado. A gente tem que primeiro se assentar no sentido de sentir aquele ambiente. Então, muitas vezes, o improviso, ele está dentro desse momento que, se você está atento ao que está acontecendo ao seu redor, isso facilita também a compor o seu improviso. Eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos, porque é muito comum hoje em dia, diante de um celular, a gente perde horas ali, stalkeando, fazendo mil coisas no celular. E como a gente está numa situação de plateia, nesse momento, nessa cena criada aqui agora há pouco, eu também, então, estou dispersa, não estou tanto, às vezes, prestando atenção no que está acontecendo. E muitas vezes é aí que quem está lá na frente, o palestrante ou o mediador, faz uma pergunta que, às vezes, até ele percebeu que você está fora do ar, que você está ou conversa paralela ou prestando atenção no celular. Então, eu sempre gosto de dizer que essa é uma dica. Esteja sempre atento ao ambiente. Por quê? Você pode fazer menção a uma fala que já foi dita, você pode, na sua fala, trazer uma fala de um palestrante anterior, e isso, com certeza, vai ajudar a compor a sua participação. Então, eu sempre falo... Adorei isso. Você está atento ao ambiente, E aí, isso faz... Isso, veja, eu só quero acrescentar um detalhezinho aí. Você falou algo que me encantou agora. Ou seja, se estivermos ali atentos e prestando atenção nos que estão se pronunciando antes da gente, você tem ali um apanhado de temas, ou de assuntos, ou de palavras, ou de frases, enfim, alguma coisa que lhe traga, aflore a memória, e a gente tem como fazer ali, naquele momento, um pequeno relato de cada um deles, e acaba fazendo um show. Eu conheço um professor chamado Taurino Araújo, é considerado o samurai da voz lá no Japão, de acordo com ele, e ele tem essa arte, ele fica sentadinho assim, observando todo mundo, isso na Irmandade. Depois de 10, 15 pessoas falando, e a palavra chega para ele, aí ele recolhe todo aquele tema que foi dito ali. O tema, na verdade, é o mesmo, mas cada um tem a sua impressão, a sua opinião, e aí ele pega aquilo tudo e dá o show. Olha aqui esse aluno, vamos ler o que ele está dizendo aqui. Já foi meu aluno, AJ, lê aí, professor. Vou ler para você agora, vamos lá ver. Para fazer um show, por várias vezes, foi super importante conhecer o ambiente ou cultura do local, para dar liga com o público e trazer para perto. Perfeitamente, meu velho. Olha, é o Barril. AJ. Olha, o AJ matou a charada. É muito importante que a gente saiba antecipadamente, se for possível, qual é o perfil do público, para que a gente possa também adaptar-se a uma linguagem, tá? E saber, na abertura, como cativar aquelas pessoas ali te ouvindo. Lembrando que, se elas estão ali, é porque elas querem vê-lo, querem vê-la, querem ouvi-lo, querem ouvi-la.
Então não precisa ficar preocupado com muita coisa. Foram ali por tua causa, quando, claro, é o caso. No workshop pode até não ser, porque são vários professores, várias pessoas, mas quando é você sozinho não é difícil. E aí a gente vai e fala uma linguagem bem semelhante, porque a mesma linguagem pode não ser possível, mas já vamos cativar o público, que é uma importância fantástica no início. Depois, querida, até uns pequenos deslizes que ocorrem. Às vezes a gente esquece alguma coisa, ou fala algo que não está no contexto, e a gente sabe, já ganhamos a simpatia, fica tudo mais fácil. Agora imagina alguém entrar, eu vi, viu? Dizer assim, gente, eu cheguei agora de tarde aqui neste município, este rio que corta a cidade, que fedor de cara. Você acha que uma pessoa falando isso vai cativar alguém na plateia? Vamos perguntar aqui para o público, professor. Vocês acham que essa cena descrita neste momento, vocês que estão aqui na live, escreve aí, convence ou cativa ou vai levar uma sapatada, como o professor comentou agora há pouco? Isso, gente, escreve aí, vamos saber qual a reação de vocês. E eu aproveito também, Arroio, para dizer que o AJ é um grande músico aqui de Ribeirão Preto, conhecido em muitos lugares, não só em Ribeirão, já abriu vários festivais de música, então é alguém que sabe muito. Ele está dizendo aí que é difícil realmente, diante dessa pessoa que chega já criticando tudo, ser cativante, né? Claro, imagina ele em cima do palco, vai iniciar o seu show e a primeira frase dele é essa, né? Que pode acontecer. Tem lugares que você chega e o clima é outro, o cheiro da cidade é outro, você não está habituado. E as pessoas já estão habituadas, elas não percebem mais esse cheiro, quiçá até esse fedor, sei lá. E aí você faz um comentário desse, é perder a simpatia imediatamente, porque nessa hora ninguém é empático. Exato. E pensando nisso, falando em simpatia, eu também gosto muito de dizer, e o AJ vai saber disso, ele que já foi meu aluno também de oratória, a questão dos imãs. Eu chamo os imãs. Imãs, ele tem a função de atrair. Né? Então, por exemplo, quando você está indo num local que, por exemplo, é novo para você, a primeira vez, uma cidade, que você vai fazer uma palestra, nunca foi, eu sempre gosto que a gente tem que usar, inclusive para cativar, para criar laços, até faço esse gesto, né? Usar elementos, por exemplo, imã de tempo, de pessoa, de lugar. Então, por exemplo, imã de lugar. É a primeira vez que eu estou indo a Salvador fazer uma palestra, por exemplo. Eu tenho que dar uma pequena vasculhada antes de saber o que o pessoal de Salvador gosta que enalteça, né? E aí vou fazer o quê? Eu vou criar elos, eu vou criar pontes e não falar mal de alguma coisa que a população daquele, né, as pessoas, o meu público que está ali não vai gostar. Então, quando você faz menção a Ribeirão Preto, a Pinguim, eu me sinto conectada, porque isso a gente fala muito aqui, né? Olha, pessoas te mandando um abraço, você pode responder a Thaís, tá? Também chegou a Vânia Coelho, uma grande amiga. Lá do sul, professora. A Thaís é de Concórdia, lá que em maravilha. Santa Catarina. Essa live tá... É isso, e a Kátia Bacelar, que chegou agora aí, que também já me prometeu fazer uma live, mas ela nunca tem tempo de nós falarmos um pouquinho nesse... Mas ela está sempre aqui conosco. Convite vai, não, vamos ver. O convite está feito. É verdade, está assistindo aqui agora, ela vai já escrever alguma coisa aí, viu, Cássia Bacelar? Vamos ver se a gente um dia desse bate um papo. Mas deixa eu lhe perguntar mais uma coisa, Lude. O teu nome, Lude, curiosidade, é um diminutivo de algum outro nome ou é Lude mesmo? É Ludmila. Ah, pronto. Porque nós temos aqui na família uma moça chamada Ludmila, que é a mamãe da Júlia. E a Júlia, que tem 6 anos, está aqui doidinha para vir aqui mexer, falar com a gente. Eu estou dizendo para ela, tenha paciência aí, que uma hora dessa você vê. Ela disse aí, ó, não perca uma live, mas eu quero fazer uma live com ela, com a Kátia. Então, Lude já ficou praticamente, quando eu falo com você no Zap, nesses últimos dias, que a gente só falou agora, né? Para mim era quase que já uma intimidade, por causa do nome Lude. Mas a Lude, ideia é Ludmila. a ideia é essa. Eu vi também a tua página, quero elogiar, você parece o teu papai, eu não vi tudo exatamente, porque eu estive dando aula pela manhã e à tarde, mas dei uma olhadinha, queria descobrir de onde você era, e veja você de Ribeirão Preto. E a Aruze, que está aqui nos assistindo, a Aruze Andrade, estudou aí em Ribeirão Preto, claro que já faz algum tempinho que ela foi estudar por aí, ela é baiana,
Ela é baiana aqui puxa vida, Ubaitaba, estudou administração para administrar algumas coisas do papai, continua fazendo isso por aí, e ela está sempre aqui conosco, é uma figura extraordinária. Eu fico assim, coração todo batendo assim, quando ela está aqui. Muito Oi, feliz. querida. Você vai sair? Olha, a Julinha quer sair, você vai para casa? Ah, deixa a Julinha. Não, daqui a pouco você aí, vem. Mas deixa a Lúcia falar aqui um pouquinho, deixa você vir falar. Deixa ela aparecer. A Julinha quer vir dizer boa noite a você, mas daqui a pouco. Tá bom, tá bom. Vamos continuar com o nosso bate-papo. Ô Lud, veja, nós saímos do improviso, mas eu vou dizer a você o seguinte. Eu aprendi que o improviso, ele existe de verdade, mas quando você conhece o tema. Ou seja, então fica claro aqui para os alunos, para quem está nos assistindo, que não queira saber tudo, e quando não souber, não se acanhe, não sei, desconheço. A mesma numa aula, o professor está ali dando a sua aula, pode surgir uma pergunta fora do contexto, a gente não sabe, não vamos inventar. Por outro lado, também existem saídas técnicas que você deve saber, que, por exemplo, fez uma pergunta que eu desconheço. Eu posso responder, olha, essa pergunta não está no contexto, o nosso tema é outro, um outro dia falaremos disso. Então, eu escapei, eu fugi daquela resposta. Na realidade, eu posso também ser franco, e eu sugiro sempre isso, vamos ser francos e verdadeiros, ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém tem capacidade para saber tudo, como também ninguém é tão, digamos assim, tão pacato que não tem algo a nos ensinar. A gente sabe, tem sempre alguma coisa a aprender, seja com quem for. Então é interessante isso. Eu não sei, não vou arriscar a queimar o meu nome, porque as pessoas imaginam, né? Você sabe. Por exemplo, eu falo isso, não sei se você concorda. O brasileiro associa beleza física com inteligência. Olha para uma pessoa bem vestida, bonita, que é o teu caso, já imagina logo. Essa daí é das galáxias, sabe tudo. E não é verdade que saiba tudo. Ela sabe muito sobre comunicação e alguns temas a mais, mas não é tudo. Então, para que a gente não queime essa imagem, isso é sabedoria, não queira saber tudo, não seja o sabichão. Não sei, responda de cara, não sei, ou fuja com alguns. Existem algumas situações como essa que eu disse. Outra também seria, já bastante antiga, tipo, olha, não sei agora, mas saberia responder, vou com certeza pesquisar e aí nós vamos discutir. Agora, eu costumo dizer assim, quem faz uma pergunta dessa, fora do contexto, normalmente é uma pergunta retórica. A figura sabe tudo do assunto e quer ver até onde você chega. E eu tenho o hábito, quando eu percebo isso, de dizer assim, que maravilha, quero ouvir de você o que você sabe sobre o assunto. Vem para cá, não sai do lugar. Porque você sabe que sair do lugar para frente tem que ter um certo balance, né? Você sabe disso. Eu fui muito tímido na minha adolescência, no início da minha vida adulta, por isso que eu procurei um curso de oratória. E eu sei que as pessoas que estão assistindo ali, muitas vezes, estão na mesma situação. Estão assistindo um curso de oratória porque querem perder a timidez. Então, quando alguém diz assim, eu sei isso, por favor, venha para cá e nos ensine. Faça a tua contribuição. Não sei se você concorda com isso, se você também costuma fazer vez ou outra, porque são situações que a gente vive, não tem como fugir. Uhum. Por exemplo, quando perguntam a você que curso você fez, onde é que você estudou, enfim, que autoridade você tem, eu costumo dizer assim que eu sou autodidata. Eu aprendi a ler e escrever em casa, sozinho, nem o papai nem a mamãe ajudou, mas cheguei a ter um título de doutor. Como eu não sei. Claro que isso é uma conversinha para boi dormir, né, Miriam? Porque você sabe que para chegar lá a gente estuda pra caramba, trabalha pra caramba, não é fácil. Mas enfim, continue, Lud. Então, retomando para quem está chegando agora, Arroio, estou vendo aqui que a Vai, Mari tá boa, aqui, com força. as Gostei. nossas audiências, vários alunos, ex-alunos estão aqui. Então, vamos lá. Eu gosto de dizer dicas para você lidar com o improviso. Primeiro, então, aceite o convite. Segundo, seja breve, porque você não é o astro. Você só foi perguntado ou pedido para você dar a sua opinião. Você não é a atração principal. Terceiro, Muito bem. como é o improviso, esteja atento ao ambiente, que já falamos aqui, para que você pegue um link, uma palavra ou alguma coisa que já foi falada para trazer na sua fala. Quarta dica, professor. A quarta dica que eu gosto de dizer, evite números, datas, referências específicas, porque é o improviso. Então, você não treinou, você não tem roteiro,
você não é o palestrante. Então, 1-0 pode ser muito crucial se você não sabe exatamente aquela informação. Então, evite números, evite datas específicas. Ó, foi em 1999, você não sabe, então você fala lá, mais ou menos, 1900, na década tal. Outra coisa, números, né? Então, evite 10 mil, 10 mil, 1-0 faz muita diferença. Então, eu sempre gosto de falar assim, fale de maneira geral. Ó, a grande maioria, ou um número pequeno de pessoas, você vai se ajeitando a sua fala. E outra coisa que você deve evitar, que é improviso, é citar nome das pessoas. Porque você pode esquecer o nome de um ou de uma e aquilo ser crucial na sua vida. Então, às vezes, você quer citar nomes, referências, algumas coisas, né? Que na hora lá que você está um pouco tenso, porque o improviso deixa a gente um pouco mais ansioso, ansiosa, e faz com que você queira citar nomes. E aí você errou, ou você esqueceu algum, você vai ser penalizado a vida inteira por ter esquecido aquele um. Então, evite. Imagina você diante de uma mesa de personalidades, Exato. e ali estão sentados professores, empresários, políticos, e você resolve falar o nome de cada um, mas esquece um. Você acha que esse um vai ficar feliz contigo? Vai Então, levar isso a vida que inteira. excelente lembrança. Parabéns, é isso aí. Então, evita falar nomes, ou você pode também, ao cumprimentar a mesa, nos prolegômenos, na abertura da tua palestra, em nome de fulano de tal, que preside a mesa, eu cumprimento todos os presentes. E acabou a conversa. Simples, objetivo e assertivo. Agora a gente inventa de querer falar nomes. Você falou uma coisa linda, falar os nomes não dá. Outra coisa é não ser a principal atração. Lembrar do que eles falaram. Adorei, você é fantástico. Olha, quem estiver assistindo essa live, quem assistir, já ganhou aqui, olha para isso. Já ganhou aqui informações para saber muito e já como se falar. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o Rafael Almeida, lá de Pernambuco também. A Teca, o Eliseu, a Elisete Teixeira. Deve ser todo o pessoal do teu lado aí. O Pinheiro, eu diria esse pessoal todo, olha, fada. Isso, ó, gente, vocês que estão chegando agora, cliquem aqui embaixo, nesse triângulozinho, chamem mais pessoas para essa palestra, compartilhem, vai lá no nosso Instagram, siga tanto a Lud quanto a mim, que é para a gente ter mais seguidores, que é importante para que a gente possa continuar mantendo esse programa toda quarta-feira. Agora, Lud, esse pedacinho que você falou agora foi simplesmente maravilhoso. Você não improvisou agora. Isso é um exemplo. Isso, tá vendo aí? A gente tem que estar preparado para aquilo que vem falar. É muito difícil. Eu já tentei fazer uma live improvisada, porque o convidado não pôde vir. De última hora não podia vir. Eu não preparei o plano dele. Não, foi questões técnicas mesmo. Onde ele estava, a internet começou a ter problema. É um amigo meu, uma pessoa fantástica, alguém que sabe se expressar muito bem, tem grandes conhecimentos. E ele me ligou e disse, cara, eu estou tendo dificuldades, eu acho que eu não vou conseguir. Ele ainda tentou entrar, estava muito escuro onde ele estava, um barulho danado, não conseguimos, porque a transmissão não era boa da internet. Então eu tive que improvisar um pouquinho, claro, fiz algo muito curto, mas é difícil, a gente fica, com toda a experiência que a gente tem, a gente fica perdido. Então, para alguém que esteja começando, imagina. Exato. Né? Então, vamos lá. Continue, querida, que está muito bom. Eu também quero aqui perguntar e aproveitar a nossa audiência. Eu vou fazer a seguinte pergunta, pessoal que está aqui. Você sabe lidar bem? Você sabe lidar bem com o improviso? Coloque aqui, escreva sim ou não. Você sabe lidar bem com o improviso? A pergunta é essa, gente. Quem está aqui na live, a Jota, Rafa, que delícia você aqui, diretamente do Rio de Janeiro. A galera está toda aqui. Vamos lá, respondendo a seguinte pergunta. Também a audiência do professor Arroio, também quero vocês aqui, hein? Você sabe lidar bem com o improviso? Só escreve sim ou não. Coloque aí para a gente saber como que vocês lidam com esta questão que apavora, né, professor? Eu sei que as pessoas chegam apavoradas de falar, meu Deus, o que eu faço? Fui chamada, e aí? Ó, a galera tá lá, ó.
O Fênix está dizendo mitologia que não. O Rafael está dizendo que sim, ele lida bem com o improviso. Que bom. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, vamos lá. Isso. Depois eu quero que você leia o que a Jota escreveu aí de novo. Vai vendo aí, professor. Vou ler para você agora. Olha lá, ó, a galera aqui, deixa Vou eu ler ver quem agora. mais. Quem mais? A Nilza. Nilza, seja bem-vinda aqui na nossa live, falando sobre comunicação e improviso. O Cristóvão também Olha lá. aí. Eventos aqui, a Flor e ali Eventos diz que não sabe lidar. Eliseu também tem dificuldade. É uma dificuldade muito comum, né, professor? Todos É geral. nós temos. E, ó, eu vou deixar a cereja do bolo, porque eu tenho uma cereja do bolo para lidar com o improviso para daqui a pouco. Para daqui a pouco. Tenho aí. Peraí, deixa eu ler o que o AJ escreveu. Só alude para lembrar nome de uma sala de 40 pessoas. Na primeira vez que teve contato. Sou fã dos Puntel. Obrigado pela live, Arroio e Lude. Hoje de manhã, um dos alunos perguntou, professor, como é que você lembra o nome de todo mundo? Eram só 11. Fácil. E eu disse, gente, existe uma técnica. Por exemplo, a Franciele, quando ela chegou aqui e se apresentou, foi hoje de manhã, eu tinha em casa uma tartaruga de nome Franciele. Ela não precisa saber que eu tenho uma tartaruga de nome Franciele. Eu associei o nome dela, Franciele, com a minha tartaruga. Cada vez que eu vejo a Franciele, eu lembro da minha tartaruga e lembro que é para lembrar o nome. Qual é o nome da tartaruga? É Franciele. Então eu não esqueço mais o nome da Franciele. E assim existe, como você sabe, outras técnicas dentro dessa linha. A primeira delas é associar nomes com pessoas conhecidas e fica fácil. É uma questão de treino. Exato. As pessoas acham difícil a primeira, a segunda, a terceira vez. Depois vai... Eu faço automático, na verdade. Eu já nem penso mais nisso. Eu entro na sala, já pum, pum, pum. Imagina, então, E você deve professor, fazer. eu também, Diga, querido. das facetas, eu sou locutora, inclusive locutora de corrida de rua. Eu narro corrida de rua. A largada, chegada, o atleta que acaba de passar Que maravilha. seu sprint final. Então, eu tenho uma característica, e o pessoal de Ribeirão e da região sabe aqui em Ribeirão, é que eu tenho essa facilidade em guardar nome dos atletas. Então, muitos eu chamo pelo nome, porque como é algo que eu faço de uma maneira rotineira aos finais de semana, alguns atletas a gente sabe. Mas outros, eu não sei, não sou obrigada a saber, sei lá, 800 atletas eu não vou saber. Mas muitos, aliás, todos os atletas têm o número de peito. E eu sempre peço ao organizador que, de preferência, coloque o nome das pessoas no número de peito. E isso faz com que eu possa olhar e chamar a pessoa pelo nome quando ela está chegando na linha, na reta final. Isso faz toda a diferença. E as pessoas me conhecem aqui, falam assim, Lúdia, você que vai ser a locutora, você vai me chamar na linha de chegada? Eu vou chamar. Então, ficou até já um jargão aqui na cidade, na região, por isso. Essa facilidade. Na verdade, Lúdia, o que você está falando, imagina esta cena. Você está numa festa, conhece alguém que você acha interessante ou que seja importante para a tua carreira profissional, enfim. E você foi apresentada, deu a mão, olhou para a pessoa, está tudo cheio de legal. 3 minutos depois, você já não lembra mais o nome. E aí a gente pode ensinar como aprender esse nome. Não vamos falar agora, porque nós estamos falando de improviso. É outra live. Outra live. De repente, você vai para o centro da cidade de Ribeirão Preto, está caminhando tranquilamente na rua, observando algumas montras, vitrinas de roupa, e do outro lado alguém grita, olá, Lude! Você vira, é aquela pessoa que foi apresentada na festa e você pensa, meu Deus, como é o nome dessa pessoa? Ela vem ao teu encontro, Lude, Puntel, que alegria, lhe dá um abraço e conversa, e você pensando, meu Deus, como é o nome dessa figura? Você não lembra de jeito nenhum, e a pessoa Lude daqui, Lude de lá, que maravilha. Aí a gente começa a pensar, vou chamar de gordinho, vou chamar de baixinho, vou chamar de quê? Bem, a pessoa vai embora, você não sabe o nome, aí você liga para aquele amigo, para aquela amiga, para o esposo, para alguém que estava contigo na festa e diz assim, você lembra daquela figura que nós conhecemos na festa, que eu te falei e tal? Lembro. Como é o nome? Ah, o nome eu não lembro também não. Não é assim? Desesperador. 3 minutos depois. Porque nós nos preocupamos demais em uma apresentação, em falar o nosso próprio nome. Nós temos que simplesmente prestar atenção no nome da outra pessoa, quando nos interessa naturalmente,
para que imediatamente façamos a associação, porque, querida, você imagina essa cena, alguém que é importante para você e você não lembrar o nome. E do mesmo jeito, veja os efeitos. Você está chegando alguém da corrida no final e você, em vez de falar, número 112 está chegando, você diz, o Carlos Alberto, que carrega o número 112, está chegando, afinal ele vai ganhar essa corrida. Não é legal? Não é diferente? Exato. E você está dando cada exemplo hoje aqui, que eu vou lhe dizer uma coisa. Olha, a Lud teve 88 jogos no mês passado, ela relacionou os estados e cidades, isso ajuda. E não sei exatamente, você pode completar o que a Thaís está dizendo. Seguinte, eu fui tutora de um projeto que envolveu 88 jovens que foram selecionados no Brasilzão aí, milhões de inscrições, e eles foram selecionados e eu fui tutora da comunicação da oratória deles e nós tivemos algumas aulas. E logo no início, a minha preocupação era conhecê-los. Então, como tudo na comunicação, né, professora, a gente estuda antes. Então, eu estudei esses 88 jovens. Como? Eu perguntei primeiro para a organização quem seriam essas pessoas. Então, eu tinha a lista dos 88. Eu também tinha a lista dos estados, porque eram vários representantes de todo o Brasil. Então, isso para mim era muito importante. Eu, de alguma forma, stalkeei alguns perfis no Instagram para conhecer um pouco mais. Então, quando eu cheguei para dar a primeira aula para eles, eu falei, gente, eu sei, eu já estudei vocês. E assim a gente foi, não dessa forma, né? Mas fui criando situações e mostrando de maneira bem humilde que eu sabia o que cada um quem era cada um ali. Lógico que eu não sabia dos 88, mas a grande maioria eu sabia. E isso facilitou a minha interação com eles. Então, algo importante que a gente fala muito na comunicação, inclusive é o tema do livro que eu escrevi juntamente com o Puntel, meu pai, é a diferença entre falar com o seu público e a diferença de falar para o seu público. Até usei esse gesto aqui, né? Falar com o seu público, falar para o seu público. Então, quando a Thaís menciona aqui que ela é de Concórdia, eu já sabia que ela era de Concórdia. E foi essa questão de estar interagindo, falando com esses 88 jovens, no caso aqui, esse exemplo citado, fez com que eu fosse, né, muito benquista pelas pessoas, porque eu estava sendo, eu me interessei por eles, eu me interessei pela minha plateia, né, para falar com e não para. Para é só eu dando minha palestra em tom de discurso, não interagindo com esses 88 jovens, eu ficaria numa outra posição que provavelmente eu não cativaria quanto eu cativei falando com estes jovens. Entendi perfeitamente. Você deu um show agora mostrando como nós devemos nos comportar diante de um público jovem em especial, aliás, não só, mas jovem em especial, que é se interessar pelas pessoas. E isso que nós chamamos de humanitário, ou de ser humano diante das pessoas, está diminuindo. Muita gente já está deixando. Veja, tudo que nós fazemos na internet hoje tem um robô. Hoje, inclusive, aprendi de como trabalhar com o robô aqui no WhatsApp. E eu disse assim, gente, eu prefiro ainda ficar o dia inteiro falando com pessoas, mas eu falando, não o robô. Claro, vai chegar um momento, caso isso ocorra, vou ficar até feliz com isso, porque aí seriam 500 ligações por dia. Aí começa, né, a pensar, gente, peraí que eu vou para Portugal beber um uísque, daqui a pouco eu volto para continuar. Mas aí é o seguinte, o robô, essa questão de se envolver com o público, eu trabalho muito assim, me envolver e deixar as pessoas à vontade para se envolverem também. Porque o início de todo o trabalho está todo mundo a ganhar. Você sabe como é, as pessoas que nos procuram, elas têm essa dificuldade. E às vezes até a gente está ali assim meio, como começar. E depois que começou, querida, olha, é fantástico. Detalhe, querida Lud, o nosso horário está terminando. Nós temos mais cerca de 5 minutos. Normalmente eu faço 40 minutos. Isso, eu ia te perguntar. Você falou da a cereja do bolo. Antes da cereja do bolo, eu quero que você dê aqui uma boa noite para a Júlia. Vem por ali, Júlia. Cuidado com o fio ali. Que a Julinha está doida para vir aqui dar uma boa noite. Olha a Julinha aí. Diga boa noite. Boa noite. Essa é a Lud. A mamãe dela tem o teu nome, é Ludmila também. Sua mãe Conversa um pouquinho com ela.
Sua mãe é minha xará. É bom quem vai, né? Ô, Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta. É porque meu pai é maior do que minha mãe. Ah, é? Que ela é pequenininha. E meu Sua pai é mãe, desse ô, Júlia, sua mãe, o nome dela, o D é mudo ou tem o I? Ludi. Você sabe? o I é mudo. O D é meu mudo, também. Ludmilla. O Olha, meu tá também vendo? é Então mudo. são bem parecidas. É igualzinho. Dá uma boa noite para ela que a gente vai continuar. Boa noite. Boa noite. Tá bom, adorei valeu? conhecê-la. Tchau, querido. Tchau, Júlia. Que figura. Ficou toda feliz a Julinha. Tá ali com a tia vendo no celular, acompanhando aí todo esse trabalho. Obrigado, viu, Júlia? Beijão. Pronto, agora deixa eu continuar por aqui. Sim, querida, cadê a cereja do bolo? E obrigado pela tua compreensão dessa contribuição da Júlia. Sim, vamos lá. A cereja do bolo eu sempre gosto. É uma técnica isso. É a técnica do Sim. assunto paralelo. O que é isso? Você vai se apoiar num assunto correlato àquele assunto principal. Então, é como se você estivesse pegando carona, né? Até vou fazer um gesto aqui, ó. Pegar carona no assunto para chegar no principal. Por que isso, professor? Porque faz com que você ganhe tempo, organize suas ideias. Eu sempre falo, né? O Tico e o Teco vão ser acionados. E aí você vai chegar no assunto principal mais, como a gente pode dizer, mais fortalecido, mais calmo, porque você seguro, já mais construiu tranquilo. o início, né? Então, Muito é bem. a técnica do assunto paralelo. Então, por exemplo, você vai falar, vamos dar um exemplo aqui. Você vai falar, sei lá, foi pego para falar de futebol. Pegue um outro assunto, pode ser dentro do meio esporte, fale de outros esportes que são coletivos, sei lá, como basquete, Isso. como outros esportes para chegar no futebol, que aí com certeza você vai chegar mais aquecido para falar seu improviso. Maravilha. Querida, agora nós vamos ver aqui se o nosso público, quem está por aqui ainda está atento, se eles estão atentos para fazer uma fotografia nossa, olha, com um coraçãozinho assim. E isso vai depois para o nosso Instagram Stories. Então, quem estiver por aí, olha a professora Aruzi, a Graça, a Kátia, o Rafael Almeida. Gente, vamos lá, olha aí. Uma foto da gente aqui para ficar para a história registrar. Ó. Isso! Gente, é agora, nós estamos chegando ao final, vamos fazer essa foto. Nos mande. Eu gosto de fazer essa brincadeira. Nos mande essa foto. Vamos ver se já deu. Querida, é o seguinte. Mande, professor, mas coloque nos stories aí, coloque a nossa live. Vamos fazer isso. Eu mando para você, coloco nos stories, você coloca aí. Querida, é o seguinte, você toparia, digamos, a cada 4, 5, 6 semanas fazer uma live para a gente continuar esse ritual de lives sobre esses temas? Com certeza. Pronto, então nós vamos fazer isso. A cada 5 semanas, em média, 4 a 5 semanas. Sim. Claro que agora nós estamos chegando ao final do ano. Sim. Aqui na Bahia, querida, começam as festas. Eu moro bem no centro, no Campo Grande. E aqui é o seguinte. Eu estive aí em julho. Olha, aqui, querida, quando começam as festas, você querendo ou não, você vai participar. Mesmo que você esteja fechado dentro de casa, o trio elétrico arrebenta com o prédio, você tem que participar. Então, vai haver alguns momentos em que, a partir de agora, não exatamente neste mês de dezembro, mas também nesse mês, janeiro e fevereiro, que a gente não vai ter a live. Mas tendo live, vamos ver se a gente se mantém, vamos manter contato. Eu já salvei o teu contato no WhatsApp. Perfeito. Você deve ter salvo o meu contato também, a gente vai se manter. Vou assistir as tuas lives, você assiste as minhas lives. Então, em média, a cada 30 dias, 35 dias no máximo, nós vamos combinar sempre uma semaninha antes para a gente discutir o tema como a gente fez hoje. Eu não gosto de falar do tema antes do dia da live. Legal, legal. Porque a gente combinar um monte de coisas, chega no dia da live, a gente fica pensando o que foi que eu combinei e não sai nada. Então tem que ser como foi hoje. É espontâneo, é à vontade, é do jeito que foi e foi muito legal. As pessoas ficam muito felizes e eu lhe agradeço de coração ter nos recebido, ter nos atendido. Fiquei muito feliz, viu, querida? Manda uma frase de efeito para fechar aqui a nossa live.
Primeiro eu Agora é tenho improviso. isso, eu que tenho que agradecer esse convite, fiquei muito honrada. Uma frase que eu gosto muito é a seguinte: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, cada um aqui que está na nossa live sabe a dor e a delícia de ter chegado onde chegamos. Assim como você citou que você, na adolescência, foi uma pessoa tímida, eu também faço menção a isso. Eu fui essa pessoa tímida também. Então, hoje, eu lido com... Eu sempre falo isso, comunicação não é dom, e sim é uma conquista de muito treino. Então, hoje, sim, eu tenho muito treino, tenho muita técnica que eu passo para os meus alunos diariamente. E eu quero deixar aqui também como referência, professor, o meu livro, Fale Dele. Pois não, fale dele. Isso. Legal. Meu livro são mais de 300 páginas que eu trago juntamente com o meu pai, que também... Onde encontra-se esse teu livro? Isso. Em alguma plataforma? Por enquanto, ele é pelo meu Pix mesmo, pelo meu Instagram, ou mesmo pelo WhatsApp. A gente manda pelo frete e chega em qualquer lugar do Brasil rapidinho, tá? Tá. Mas você não tem na Amazon ou outra plataforma? Ainda não tem? Não, porque ele não tem editora ainda, então fica um pouco difícil essa distribuição. Mas então a gente manda pelas nossas redes sociais, chega em qualquer lugar, tá? Perfeito. Como é o nome do livro, querida? Fale Bem. É a autoria tua só ou também do teu papai? Eu e meu pai, nós dois. Legal. Ótimo. Dá um abração nele também, viu? E aqui ele educou muito bem a filha. 50 dicas de como você fala com o seu público e não para. Adorei essa. Com o público e para o público. Querida, beijão no coração. Beijo, muito obrigado. obrigada. Super feliz. Faremos mais umas centenas de lives, com certeza. E até a próxima. Conte comigo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Júlia. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Pronto. Vamos encerrar aqui agora. Opa!